A todos nós. Há acontecimentos que muitas vezes nós precisamos lembrar deles, não para ficar chorando a tristeza que aconteceu e fazer um momento de lamúrias e de lamentos, porque alguns fatos se deram ao longo da história. Mas alguns fatos devem ser lembrados para nossa reflexão, primeiro para ver o quanto se lutou para chegar até onde estamos. E também para que nós, ao passarmos por alguma dificuldade, nós nos lembremos que elas são tão pequeninas em relação ao que outros já passaram. Vamos lembrar hoje de um fato ocorrido em 9 de outubro de 1861, chamado de O Auto de Fé de Barcelona. No início do ano de 1861, Kardec lançou o Livro dos Médiuns e foi, assim, um grande sucesso, uma grande repercussão, porque o Livro dos Médiuns trazia explicações que tiravam aqueles tabus que eram chamados de bruxarias, de manobras das pessoas, e alguns tiravam proveito disso até nas condições de recursos materiais. E o Livro dos Médiuns veio com a sua objetividade e simplicidade, baseando-se na ciência. O Livro dos Médiuns veio desmistificando, esclarecendo, pontuando as situações. Isso não estava agradando a muitos. Havia um grande admirador da doutrina espírita, amigo de Kardec, que estava na Espanha. E ele, então, estava ali trabalhando com uma pequena livraria. E ao ter notícia do lançamento do Livro dos Médiuns, ele resolveu pedir mais alguns livros para compor a livraria. Ele pediu os seguintes livros: a Revista Espírita, dirigida por Kardec, e que era aquela revista que substituía a presença física de Kardec nos vários locais. Ele não dava mais conta de fazer isso. Então, ele começou a escrever, colecionar artigos, organizar artigos e compôs a revista. E essa revista levava notícia do Espiritismo, as interpretações, as dúvidas, notícias dos acontecimentos espíritas, onde quer que fosse. Então, aquele amigo dele encomendou Revista Espírita, a Revista Espiritualista, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, fragmento de sonata, que foi atribuída ao espírito de Mozart, a carta de um católico sobre o Espiritismo, que é do Dr. Grant, a história de Jeanne d'Arc, que foi atribuída a Joana d'Arc pela médium Hermance de Fogo, e a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, pelo barão de Gutzen-Souber. Muito bem, isso chegou na alfândega, na Espanha, e incomodou demais aos representantes, na época, da Igreja Católica. E aí foi decretado que a alfândega não entregaria, depois de muitos dias, depois de reuniões e tudo mais, chegaram à conclusão de que não entregariam os livros.
dizendo que a Igreja Católica é universal e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. E esse bispo, então, decreta a queima desses livros, que se deu às 10h30 da manhã do dia 9 de outubro de 1861. O interessante é que, primeiro, ele deu um parecer sem ter lido as obras, porque se ele tivesse lido as obras, ele veria que o conteúdo daquele material não era contrário aos princípios da religião que ele coordenava. Mas ele, com o coração aflito, e não vai aqui crítica, muito pelo contrário, a preocupação dele era a defesa de algo que ele era o responsável e que ele entendeu que o material que chegava era uma ameaça à integridade religiosa que ele coordenava. Então, a fogueira foi acesa com a presença de representantes religiosos e do governo às 10h30 e aconteceu um fato muito interessante. Quando a fogueira já ia alto e queimou muito material, um vento que levantava sobras dos papéis que foram queimados. E as pessoas, então, começaram a catar aquelas sobras de papel, porque não se tinha noção do que era aquilo e por que a queima. Então a curiosidade fez com que buscassem pegar sobras da fogueira para tomar conhecimento do que ali estava. Alguém que admirava Kardec conseguiu pegar algumas folhas e enviou para ele na França. E no primeiro momento, Kardec ficou muito triste. Óbvio, ele ficou tristonho, lamentando tanto bem que aquele material faria a tanta gente. E aquilo tinha sido interceptado, destruído pelo fogo. Mas a fé das criaturas comprometidas com o bem, leais a Jesus, essa fé não permite que as pessoas se abatam eternamente. Vem o abatimento natural, talvez até algumas lágrimas a gente deixa escapar. Em seguida, uma respiração mais profunda e a retomada, humildemente, do trabalho interrompido, naquele caso, interrompido por uma precipitação. E nós vamos ler o que Kardec escreve a respeito do assunto. Ele diz assim: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos.
Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. Repetindo, as chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. Abafar o quê? As ideias. E ele prossegue. As ideias, aliás, estão no ar. E não há Pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Allan Kardec. Então, esta foi a reação de Kardec. Então, aparentemente um fato corriqueiro, simples, e muito se lutou. A partir dali, muitos queriam conhecer as obras, muitos na Espanha queriam conhecer as obras, e certamente em fundos de malas, em bolsas, às vezes de alguma forma disfarçados, chegaram na Espanha os livros espíritas, que aos poucos foi sendo lido, refletido e admirado por todos aqueles sinceros que tentavam conhecer um pouco mais do que estava contido naquelas obras. Temos notícias que, passando os séculos, o nosso irmão bispo veio encontrar no Brasil o aconchego, a oportunidade de conviver com almas nobres que estavam encarnadas aqui e, mais do que isso, permanecendo representante fiel daquela mesma religião que lá no passado ele defendeu com lealdade, ele mesmo sendo representante desta mesma religião, nesta encarnação que ele veio, ele conheceu figuras de muito amor no movimento espírita, se tornou amigo de criaturas que representam, pela dignidade, pelo amor, pelo conhecimento, representam a doutrina em terras brasileiras. E ele retornou aliviado, porque aqui no Brasil ele tirou do seu psiquismo aquele compromisso de ter queimados os livros espíritas. Esta é a vida. É o ir e vir que nós conhecemos naquela frase que diz: nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. A lei natural que nos traz a caminhada para o progresso e nos traz a oportunidade da reencarnação. Você vai e volta. E os equívocos que você cometeu, você tem a chance de corrigir, de limpar aquela lembrança negativa de sua consciência, praticando o bem e amando cada vez mais. Então, fica aí a nossa pequena história. Foi só mesmo uma passagem pelo assunto, para que aquele que não tinha conhecimento disso pudesse entender. E eu sempre deixo
incompleta informação, não por maldade, mas para permitir que cada um busque em todos os meios de comunicação que hoje temos à disposição, mais informações, mais detalhes que possam enriquecer o conhecimento. A nossa pequena passada por aqui pelo canal é quase que assim, uma pequena prova, uma testadinha do assunto, para que aqueles corações que se interessam possam buscar maiores informações. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus e homenageemos mais uma vez a Kardec, que, além de tantas experiências, passou por essa dor maior de ver, de saber seus livros queimados em outro país, porque alguém precipitadamente achou que era uma provocação à religião mais dominante na época. Que Deus nos abençoe, minha gente. Muita paz e até a próxima semana, se Deus quiser.